Renascimento, cheia de conversas de Deus. As conversas de Deus estão baseadas na Bíblia, não podia ser diferente. Então vamos logo ler Mateus, capítulo 8, do versículo 18 ao versículo 22. Cheia de conversas de Deus, tem que ter Bíblia. Aleluia. Bem, diz assim, Mateus, capítulo 8, de 18 a 22. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda da além. Aproximando-se dele um escriba, note bem, escriba, se aproximou de Jesus, e disse para Jesus: onde quer que tu fores, eu te seguirei. Os escribas eram aqueles que ficavam observando para ver os defeitos, para ver o que Jesus ia errar. Eles e outros que faziam parte da elite, aqueles que estavam como doutores da lei, estavam seguindo a Jesus só para ver onde encontrava erro. E é que esse escriba diz, já estava convencido que Jesus era realmente o Filho de Deus, não é? Já estava sabendo disso, que ele diz: onde quer que tu fores, eu te seguirei. E Jesus disse: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse, não foi o escriba que falou isso, foi outro, a Bíblia não cita quem foi esse outro, mas foi outro que estava ali junto com Jesus, que estava ali observando tudo, que ouvindo a conversa do escriba com Jesus, se meteu na conversa dizendo: mestre, onde quer que o senhor for, aí o outro diz assim, e aproximando-se dele um escriba, disse: mestre, onde quer que tu fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as aves dos céus têm covis, e as raposas têm covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outros de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, lhe disse: segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Bem, queridos, diante de uma leitura dessa, grave bem o versículo 22 do capítulo 8 de Mateus, quando Jesus não aceita desculpas. Jesus não aceita desculpa. No momento que você sabe que ele é o Filho de Deus, nada pode você apresentar diante dele como desculpas. Exceto se você ainda não conhece a Jesus. Mas se você conhece a Jesus, nada nessa vida pode te impedir de segui-lo. Você sabe muito bem que ele é o Senhor dos senhores, nós sabemos disso. Como é que este homem vai dizer a ele que deixe primeiro enterrar o seu pai, que o homem estava velho, e nós sabemos que é lei de Deus, os filhos cuidar dos seus pais até que eles morram, depois que enterrá-lo, eles estão livres. Mas enquanto estiver vivo, é um dever nosso cuidar dos nossos pais. Será que ele estava entendendo que Jesus era o Senhor mesmo? Que Jesus era o Filho de Deus? Esse outro, que aqui está registrado, que ouviu o escriba conversando com Jesus, e Jesus dizendo a ele que não tinha onde reclinar a cabeça. Esse outro, observador, curioso, que gosta de se meter nas conversas, você sabe que tem gente que é assim, não é? Queria se amostrar, queria se exibir. Com certeza, queria se exibir. Viu a conversa de Jesus com escribas e queria se exibir. Querem dizer assim: olha, eu não vou te seguir. Olha, só, viu como nós somos. Bem, esse escriba já ouviu essa resposta. Não teve nada para dizer, não é? Mas eu tenho. Eu quero dizer ao Senhor que eu não vou te seguir porque eu tenho um pai que está velho. Primeiro eu vou enterrar meu pai, depois eu te sigo. Tá brincando, é? Isso é brincadeira, não é? Quem crê em Deus sabe que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Para dar dando desculpa para Deus, não precisa, ele sabe tudo. Então, se esse homem tivesse realmente entendendo que Jesus era o Filho de Deus, o que ele ia fazer? Ele disse: mestre, pois eu quero te seguir. O escriba não manifesta nada, não falou nada diante do que Jesus falou, das dificuldades que era para segui-lo. Mas eu quero dizer ao Senhor que eu quero te seguir.
E agora, quem quer dizer a ele? Filho, primeiro você enterre seu pai. Quando seu pai tiver sido chamado para a eternidade, você vem e me segue. Quem quer dizer isso a ele? Quem tem que falar é a autoridade, é aquele que é o grande, é aquele que é o poderoso. Nós só temos que obedecer. Então ele não tinha que dar desculpas, era melhor que ele ficasse calado como o escriba ficou. Porque não tinha nada para falar mesmo. Muitas vezes eu fico assim, admirada com as pessoas ficam caladas. Às vezes eu fico assim um pouquinho irritada quando eu vejo as pessoas calarem diante de mim, dentro daquilo que eu estou pedindo que faça, como autoridade que Deus me permitiu ser. Deus me permitiu ser uma mãe de um ministério, ser fundadora de um ministério, e diante daquilo que eu peço para os discípulos, tem alguns que não respondem nada, não fazem nada, não dizem nada, e eu às vezes não entendo. Confesso que às vezes não entendo, eu queria que dissesse alguma coisa. Mas dizer o quê? Eles estão do jeito do escriba, não tem nada para dizer. Sabe muito bem que qualquer desculpa que der não vai ser válida, porque Deus não quer desculpas. As desculpas que nós damos aos líderes, estamos dando a Deus. Se o líder está certo ou errado, compete a Deus. O que é certo que o líder falou, determinou, tem que se fazer. E se a gente vai dar desculpa para ele, está dando desculpa para Deus. E Deus não aceita desculpas. Você e eu, nós temos que esperar o que Deus vai dizer. Nós vamos do jeito que estamos e Ele que vai dizer, filho, primeiro você vai enterrar o seu pai. É Ele que diz, não somos nós. O negócio é seguir, não tem desculpa. Ah, mas eu estou com problema seríssimo, com vários filhos pequenos e não dá para fazer nada para o Senhor agora. Não é você que diz isso, que está com filhos pequenos e por isso que você não vai naquele bairro que está lá cheio de marginais, esperando por alguém que leve a palavra. Não é você que diz isso. Você vai com seus filhos, não vai deixar na frente do televisor, nem vai deixar na frente da babá, não vai deixar na frente de ninguém. Você vai com seus filhos, porque a gente deve ensinar a criança o caminho que deve andar, e até o envelhecer eles não se desviarão. Eu, com minha filha de 5 anos, entrava numa invasão, via revólver na minha frente, via morte na minha frente, e graças a Deus a minha filha é uma missionária hoje, conhecida dentro do nosso ministério. Então a gente vai, se o Senhor quiser impedir que você vá com seu filho, porque Ele pode guardar, como guardou os meus filhos, não somente essa que tinha 5 anos, mas os outros que foram comigo para a invasão, que eu não ia deixar meus filhos na frente do televisor para salvar as pessoas lá no bairro e deixar minha casa perdida. Então ia com eles. Se morremos juntos por Jesus. E o resultado é que hoje eles são homens e mulheres de Deus que sabem muito bem o que significa o ID do Senhor Jesus. O ID é o principal. Então não tem desculpas. Onde Jesus mandar, nós vamos. A única coisa que eu sei que Jesus vai aceitar é a autoridade, seu marido. Se é ele que lhe impede, Jesus vai aceitar da seguinte maneira: se o seu marido lhe impede a sair para fazer a obra, e você vai para o seu lugar secreto, chorar nos pés do Senhor, implorando ao Senhor que transforme o seu marido, mude o coração dele, aí Deus aceita. Mas se você não vai, não vou por causa do meu marido não deixa, e está nessa vidinha comum, sem intimidade com Deus, sem declarar ao Senhor o seu desejo de ver seu marido convertido para ambos estarem fazendo a obra, já perdeu a bênção. Sabe que Deus vê tudo? Os olhos do Senhor, olhos de fogo, estão em todos os lugares. Você já viu como é a descrição de Jesus à destra do Pai? Que não é diferente de Deus, porque Jesus é o Filho de Deus e deve ser bem parecido com Ele. Então está escrito na Bíblia, em Apocalipse, capítulo 3 ou 4, você vai dando uma lida nos capítulos 3 e 4 de Apocalipse, para você encontrar a descrição de Jesus. Ele tem cabelos brancos que nem a neve, olhos que nem de fogo, vestes compridas, cinto de ouro sobre os seus lombos, os seus pés é reluzente como latão aquecido em fornalha. Não se esqueça, os olhos de Jesus é que nem de fogo. Ele vê tudo, não precisa você dar desculpas, você vai fazer o que ele mandou fazer, exceto se for o marido que proíba o pai, porque eles são autoridade. Se você é solteiro, vive dentro de sua casa com seus pais,
e eles lhe proíbem de fazer a obra do Senhor, então você está livre, mas livre se você tiver uma vida realmente de intimidade com Deus, para estar no seu lugar secreto, chorando nos pés do Senhor, adorando a Ele e dizendo a Ele que precisa que o seu pai seja mudado, para que você possa estar livre para fazer a obra. Mudar o coração do seu pai, se for casada, para o Senhor mudar o coração do seu marido para você fazer a obra. Não dê desculpas a Deus em relação ao ID. Você tem que ter células, célula é resultado do ID. Quando você vai pregar o evangelho, você tem pessoas que você vai conquistar, vai consolidar, e aí você vai formar célula. Uma célula em cada esquina, isso é o ideal. Ou você acha que tem um bar em cada esquina é porque as pessoas estão assim gostando de colocar? Tem um bar em cada esquina porque os filhos de Deus ainda não tomaram posse de uma célula em cada esquina. Uma célula em cada bairro, em cada rua. Uma célula, várias células em cada rua. Várias células em cada bairro. Várias células por toda a cidade. Aí o bar terminava, querido. Hoje você sofre a consequência de ver as músicas pornográficas, tudo que não presta, porque você está na frente do televisor, ouvindo e vendo os cantores gospels. Agora é a distração do cristão, se achando meio que aquele homem que estava, deixe primeiro enterrar meu pai. A mesma coisa, Senhor, deixa eu primeiro me encher de ti, aqui sentadinha no meu sofá, vendo minha programação gospel. O Senhor diz que o enchimento dele é quando você estuda a palavra, não é quando você fica vendo programação na televisão, seja ela qual for. Você fica cheio de Deus é quando você ouve a palavra, medita nela de dia e de noite. Meditar na palavra não significa que você está ouvindo o pregador tal na televisão, não significa que você está ouvindo os cantores, que significa que você entra no seu quarto, sem nenhuma distração, pega a palavra e ali você vai entrar num momento de intimidade com Deus. Então não dê desculpa para Deus, pelo amor de Deus. Ainda bem que eu já estou entendendo, quando eu vejo como mãe de um ministério, fundadora de várias congregações, graças a Deus, meu marido junto com meu marido fundando as congregações e eu estou ao lado dele como cooperadora. Então eu vejo que eu tenho o direito de me envolver com todas essas congregações e falar com elas, nem que seja pela internet, pelo menos. E o resultado, silêncio. Dentro dos comandos que eu dou, silêncio, não respondem nada. Às vezes eu confesso que eu fico irada, mas o Senhor diz que a ira não pode ficar permanente em nós, não pode o sol se pôr sobre ela, e eu desfaço a ira em nome de Jesus, mas logo de primeiro eu tomo aquele choque em ver que tem pessoas que não dizem nada. E com esse texto de Mateus 8, versículo 22, quando Jesus diz que deixe os mortos enterrar os seus mortos, eu já sei por que elas não respondem, porque elas não têm nada para responder. É melhor do que fazer como este aqui. Como este que estava ouvindo a conversa de Jesus com a escriba e se manifestou dizendo que ia enterrar o pai primeiro. Jesus não aceita desculpa nenhuma, nem quando você dá desculpa aos líderes, porque o líder está representando ele. Quando você diz desculpa para o líder, está dizendo desculpa para Deus. E até aqueles que estão tão conscientes de que estão errados, que eles não dizem nada, porque sabem que não tem nada para dizer. Se fosse dizer, ia ser tipo esse que estava aqui dizendo: Senhor, deixe primeiro enterrar meu pai. E Jesus ia responder: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Então as desculpas que estão preparadas no coração de pessoas que não querem fazer a obra de Deus são muitas. Mas graças a Deus que tem umas que entendem que não podem nem abrir a boca para dizer desculpa, porque se disser, vai ser recusada a desculpa, porque Deus não quer desculpas. Quando ele vê que alguém tem que fazer alguma coisa, é ele mesmo que diz. Era ele que tinha que dizer para esse homem: meu filho, você vai ficar esperando seu pai, que está velho, ser chamado para a eternidade. Daí então você me segue. Quem tinha que dizer isso era Jesus para ele. Como ele foi ousado de dizer desculpas diante do Criador dos céus e da terra, então ele foi recusado por isso. Jesus recusou a desculpa dele, porque nenhum de nós, diante de qualquer rei, temos direito a falar nada, temos que obedecer. Jesus é o Rei dos Reis. E aí você diz: mas ele não está aqui, quem está falando são meus líderes. Pois é, os líderes são determinados por ele. Ele deixou hierarquia na terra
nos céus, então nós temos que cumprir. No inferno, Satanás também imitou a Jesus e tem a hierarquia. Mas não nos interessa a hierarquia do inferno, interessa a da terra, que é dada por Deus, e a dos céus. Então ele não aceita desculpas. O líder está sendo representado por ele, o líder está falando a palavra dele, o líder está dizendo: vamos evangelizar, vamos ter discípulos, vamos ter células, vamos fazer o reino de Deus crescer. Está fora da palavra? Não, está dizendo o quê? O que Deus mandou. O nosso Deus, ele que fala, e os líderes apenas representam e transmitem o que ele fala. E se algum líder estiver falando alguma coisa que Deus não falou, não compete a você desobedecer. Você vai para o seu lugar secreto e diz: Senhor, eu vou fazer, mas eu tenho certeza que o Senhor vai mudar o coração do meu líder, porque eu sei que isso não está na palavra. É esse o dever da gente fazer. Obedece e vai falar com Deus, porque Deus é que resolve as situações das autoridades. Então esse atrevido aqui, não é? Ciosa, Mateus capítulo 8, versículo 22, é a parte chave, quando Jesus diz: deixa os mortos enterrar os seus mortos. O atrevido foi dar desculpa ao Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra. E muitos hoje estão dizendo desculpas ao Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra. Ele não está na terra como estava no tempo há 2000 anos atrás, andando, o Filho de Deus, mas ele está dentro de nós. Ele está dentro de mim. Está dentro de todas as pessoas que já receberam Jesus. Mas Jesus deixou aqueles que estão sobre nós como líderes, que além de ter Jesus dentro de si, ainda receberam a missão de liderar e de estar orientando o povo dele. E esses estão, e nós que somos líderes nesse nível, de orientar multidões, recebemos desculpas e muitas vezes, graças a Deus, tem alguns inteligentes que não dizem nada, pensando que Deus não está vendo as desculpas que estão reservadas dentro dos corações deles. Então eles silenciam, não dizem nada, porque não tem nada para dizer mesmo, só vai dizer bobagem. Mas em compensação, Deus sabe muito bem que estão se negando a fazer a obra. E eu tenho certeza que os olhos do Senhor estão diante de todos nós, está assim em todos nós, visualizando a todos nós, contemplando os bons e os maus. E só tem bom aquele que tem Deus. Não existe bom. Deus é que é o bom dentro de nós. E se nós temos Deus, temos o Espírito Santo, nós sabemos o caminho que devemos andar, que é Jesus. E se andamos no caminho que é Jesus, vamos obedecer a Ele, vamos andar como Ele andou, como está escrito em 1 João 2,6. E se andamos como Ele andou, vamos olhar o que está escrito em Mateus 11,5. Vejamos como ele andou e façamos como ele fez, porque essa é a ordem, andar como Jesus andou. Jesus não andou dando desculpa para Deus, dizendo: olha, pai, hoje eu não vou poder fazer a obra, hoje eu não vou discipular, hoje eu não vou consolidar, hoje eu não vou evangelizar, não vou falar do teu amor, porque eu estou cansado. Porque se ele dissesse isso de Deus, Deus ia dizer para ele: filho, você sabe muito bem que eu deixei escrito pelo meu profeta Isaías, no capítulo 40, que eu renovo as forças do cansado e dou energia àquele que não tem mais nenhum vigor. Jesus sabia que tudo estava visualizado pelo Pai e nunca se negou. Tudo o que tinha que fazer, fez. E se nós andamos como ele, vamos ser desse jeito. Não tem desculpas. Vamos fazer a obra em nome de Jesus. A única coisa que pode impedir de uma mulher não fazer a obra, se for o marido ou o pai, que é a autoridade sobre ela, que proibir. Mesmo assim, ela vai entrar no lugar secreto, vai buscar a presença, vai receber do Pai todo o poder para ver, ter o direito de ver o seu pai e seu marido lhe liberarem para fazer a obra dele. Porque Deus é poderoso. Quem não sabe disso está muito enganado. Saiba que Deus é poderoso para mudar o coração de marido e mudar o coração de pai. Então você vai para o lugar secreto, em vez de dizer: meu pai não quer. Então aí vai pra frente do televisor ouvir os cantores gospels. Meu marido não quer, então vou pra frente do televisor ver os cantores gospels. Essa época de engano tá terrível, não tá? Muita gente se achando que tá bem porque tá dentro de casa ouvindo pastores e líderes evangélicos em tudo quanto é programa de TV. Que engano, é outro engano desses últimos dias. Jesus está voltando e as pessoas enganadas, pensando que Deus vai estar provando a sua atitude de comodismo numa casa confortável, montou um trono e agora está naquele trono lá, sentadinha, só ouvindo, só ouvindo. Que engano, hein? Não vamos arregaçar as mangas e cumprir o ídolo do Senhor?
É isso que tem que se fazer, arregaçar as mangas e cumprir o ídolo do Senhor. Você está no seu tronozinho aí descansando? Tá bem, descansar um pouquinho é bom porque Deus quer que cuide da saúde. Mas quando sair do trono, direto para o campo. A vizinha da direita, a vizinha da esquerda, de casa em casa, de bairro em bairro, até ganhar a sua cidade. E ganhando a cidade, ganhar o seu país. Porque o Senhor diz na sua palavra em Salmos 2:8: pede-me e te darei as nações por herança. Você quer realmente as nações por herança? Então saia do comodismo. Descanse, que é normal descansar. Principalmente se você está idosa como eu, descanse mesmo. Mas quando sair daí, do descanso, vá direto aos lugares onde estão os marginais, buscar aqueles que estão perdidos, como está escrito em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Cheia de conversas de Deus, essa Rai Santana Nascimento. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. É Rai Santana Nascimento. Deus abençoe a todos. Beijo no coração.